Você estudou dois tipos de mistura. A mistura homogênea, que o que ela é? Não é possível identificar visualmente os componentes da mistura. E heterogênea, é, é possível identificar visualmente os componentes da mistura. Mas agora, e se você, em vez de fazer misturas, nós quiséssemos separar esses componentes? Isso é possível por meio da técnica de separação da mistura. Vamos estudar. Vamos preparar um cafezinho? Então, adicione 2 colheres de sopa de pó de café no filtro de papel. Em seguida, despeje água aquecida sobre o pó de café, cuidadosamente, formando uma mistura, aquele cheirinho delicioso. Os componentes do pó do café que não se dissolveram na água aquecida ficaram retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram nelas atravessam o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Esse modo de preparar o café envolve uma técnica de separação de mistura, que é a chamada filtração. Além delas, existem outras técnicas, como a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação. É as que vamos estudar no 4º ano. Então, vamos lá! A vovó fez um suco de maracujá para você. Ela bateu a polpa da fruta no liquidificador com água, mas se esqueceu de remover as sementes que ficaram trituradas. Como mostra, olha a figura aí que a professora colocou. Aí, sem utilizar uma peneira, como que ela faz para retirar essa semente? Na situação apresentada, as sementes do maracujá não se dissolveram na água e se depositam no fundo do copo após certo tempo de repouso. Então, se a vovó deixar o copinho lá paradinho, quietinho, sem se mexer, o que vai acontecer? Depois de certo tempo, a sementinha vai lá para o fundo. Essa situação envolve uma técnica. Essa técnica se chama decantação. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de densidade. Por exemplo, quando a água barrenta é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. Sabe aquele salzinho de cozinha? Sabe como que ele é obtido? Ele é obtido da água do mar, mas nas chamadas salinas, onde o sal é separado da água. Isso é possível graças a uma técnica de separação chamada evaporação. Então, essa é a outra técnica, se chama evaporação. Só para ficar guardadinho, evaporação é a passagem da água do estado líquido ao estado gasoso. Acontece quando a água do mar, do rio, do lago, ela evapora com a ação de quem? Com a ação do calor. E aí ela passa, esse vapor de água, né, sobe para a atmosfera. As plantas produzem diferentes materiais. Alguns produzem óleo, que em muitos casos são responsáveis pelo aroma dessas plantas. O aroma é aquele cheirinho. Muitos desses óleos são usados pela indústria farmacêutica, de cosmético, de perfume. Para extrair os óleos de um vegetal, como o eucalipto, as indústrias utilizam uma técnica de separação chamada destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Agora nós vamos falar sobre a centrifugação. A centrifugação consiste na separação de duas fases por ação de uma força centrífuga, a que se sujeita a mistura, quando ela entra em movimento de rotação.
o líquido mais denso fica no fundo do tubo, enquanto que o menos denso fica na superfície. Então, quando ela fala assim, quando há esse movimento de rotação, é quando ele roda com muita força mesmo. A centrifugação é quando roda, mas bem veloz. Aí, turma, agora é com você. Eu quero que você descubra qual a técnica, hein, que é usada para... Qual que é a técnica que é usada para separar a célula sanguínea, do plasma? Qual dessas técnicas que eu falei que é capaz de fazer essa separação?